Então vamos lá, meus irmãos, nosso quarto dia de aula, Teologia Sistemática 1, Bibliologia, último bloco. Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso material. Vamos ler agora aqui a parte 5. Vou compartilhar para vocês. Joia. Querida Maísa, leia para nós, objeção. Isto é um argumento circular. Certo. Alguém pode objetar que a afirmação de que as Escrituras corroboram a si mesmas com a palavra de Deus é um argumento circular. Cremos que as Escrituras são a palavra de Deus porque elas reivindicam essa condição e cremos em sua reivindicação porque as Escrituras são a palavra de Deus. E cremos que as Escrituras são a palavra de Deus porque elas reivindicam essa condição e assim por diante. Ou seja, alguém vai falar assim, mas vocês acabam sendo limitados nessa afirmação. Tá bom, admitamos. Eu prefiro que haja um argumento circular do que tenha uma tradição que se ponha acima da Bíblia. Eu prefiro que tenhamos um argumento circular do que um pastor que é autoridade sobre a Bíblia, ou um homem, ou um grupo. Estão entendendo, irmãos? Ser ou ter um argumento circular não nos deixa, eu diria, à mercê de uma fé tão pura e boa. Vamos lá. Nas aulas passadas, na terça-feira, eu perguntei, ou na semana passada, há vida em outros planetas? Há vida inteligente em outros planetas? Não deixa de ser perguntas sem respostas, e mesmo que até hoje nunca ninguém descobriu, nenhum cientista, e mesmo que descubra, isso não vai menosprezar nossa fé. Se há vida inteligente, se não há vida inteligente. Então, tem coisas que a gente não tem resposta, e nem por isso as pessoas não deixam de fazer ciência. Porque muitos cientistas poderiam dizer assim, mas até hoje ninguém encontrou nada, então eu vou parar de fazer pesquisa. Por que vai parar? Ora, o universo, o tamanho que ele é, né? Há tanta coisa para a gente descobrir. Quem sabe algumas coisas que, por exemplo, vai fazer uma diferença enorme nas próximas gerações, seja descoberto num outro planeta, quem sabe uma energia, um outro tipo de energia. Irmãos, é por isso que a gente, mesmo não tendo respostas, ou tendo respostas insatisfatórias, não vamos deixar de fazer. Eu prefiro ter esse argumento circular do que ter uma tradição sobre a nossa fé. Estão entendendo? 6, pode ler para nós, Maísa, por gentileza? 6. Isso não implica ditado de Deus como único meio de comunicação. Toda a parte precedente deste capítulo afirmou que as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Nesse ponto, é necessária uma palavra de advertência. O fato de que todas as palavras das Escrituras são de Deus não deve nos levar a pensar que Deus ditou cada palavra das Escrituras aos autores. Então, por que o autor está falando dessa forma, irmãos? Não é que ele está diminuindo isso, mas parece que se Deus, vamos dizer assim, como que foi o método de revelação? Foi um ditado? Nós não temos uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos que não foi apenas assim, como um ditado. Pode ter sido ditado, pode ter sido uma palavra dirigida, uma palavra impressa, como Deus fez, a gente não tem uma resposta. Mas também dizer que tudo foi um ditado e afirmar que foi um ditado é colocar nas páginas da Bíblia algo que a gente, de fato, é como se estivéssemos diminuindo a participação humana no sentido de coautoria. Só quero pegar um exemplo aqui. Quando Lucas começa a fazer aquela sua pesquisa histórica, quando ele começa a fazer aquele levantamento com as pessoas que viveram com Jesus, que ouviram Jesus, que tocaram em Jesus,
e que ele faz aquela pesquisa bem apurada. Percebam que ali há uma construção. Acreditamos que Paulo foi aquele que primeiro pregou o evangelho e mostrou a biografia de Jesus para Lucas. Depois, possivelmente, Lucas deve ter conhecido outros apóstolos. Em algum momento, o Espírito Santo também começou a mostrar para Lucas e dirigir Lucas para que Lucas escrevesse o Evangelho. E não só o Evangelho, mas o livro de Atos. E Lucas vai fazer uma lição de casa, Lucas vai viver, vai pesquisar. Ou seja, há uma participação humana nessa construção. Nós não podemos dar um destaque à participação humana acima da revelação, mas também nós não podemos limitar essa participação. Por quê, pastor? Porque Deus vai fazer como Ele quer. Podem ver que Isaías, Deus usa Isaías de uma forma, Deus usa Jeremias de outra forma, Deus usa Moisés de uma outra maneira. O próprio profeta Elias, ele é um profeta que inaugura uma escola que vai marcar gerações, mas ele, o único texto... Vocês sabiam que Elias tem um único texto? Sabiam disso? Quando a gente fala assim, qual é o texto do profeta Elias? Tem um texto? O profeta Elias escreve? Sabiam disso? Não. Sabia não? Não? Pois é. Minhas ovelhinhas têm que lembrar disso. Não, pastor. Eu preguei certa ocasião agora, recentemente. Olha só que interessante. Abram lá em Crônicas. Curiosíssimo isso. Quando Joás, filho de Josafá, mata os irmãos e leva o povo de Judá a pecar, o próprio profeta Elias escreve uma carta para Joás. Olha que coisa linda. É o único texto que Elias escreve. Que lindo, não? Olha lá, 2 Crônicas 21, 12. E essa porção foi registrada apenas aqui em Crônicas. Esdras registra isso. Jeremias, o grande discípulo de Elias e Eliseu, não registra isso. Pelo menos eu não me recordo. Acharam? O que está escrito? Achei. É para Então- o pastor. Desculpa, pode ler mesmo. Ah, pode ler, irmão, pode ler. Tá bom, 2 Crônicas 21, 12. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Ponto. Esse foi o único texto registrado nas Escrituras do grande profeta da escola dos profetas. Agora, vamos lá. Quem registra a história dos profetas Elias, Eliseu e das escolas? Jeremias e Esdras, principalmente Jeremias. Olha que coisa linda, irmãos. Então, percebam que Elias recebeu de Deus uma revelação, uma palavra. Como foi? Foi um ditado? Deus imprimiu. Como que foi essa revelação? Nós não podemos classificar, fechá-la, colocá-la numa caixinha. Uma coisa é certa, era a palavra de Deus. Por quê? Porque se cumpre tudo o que eles disseram, ipsis literis. Sabemos que é Deus porque Deus cumpre a palavra, Deus autentica os textos. Mas era um ditado? Ditado nós podemos dizer que quem teve foi o apóstolo João nas 7 cartas do Apocalipse. Ali foi ditado. Concorda? Mas e se outro servo de Deus também teve palavras como ditados? Nenhum problema.
Meus irmãos, é isso que eu falei há pouco. Nós não podemos fechar, mas também nós não podemos afirmar o que Deus não afirma. Uma coisa é fato. Eles ouviram, compreenderam e relataram tudo que Deus tinha dito a eles, tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Moisés Tudo bem? também escreveu o ditado, né, pastor? Como? Moisés também, né? Então, a gente acredita que Moisés, muita coisa que Moisés escreve é como uma revelação. Algumas coisas são literalmente ditados, Sim. mas percebe, Maísa, não tem um padrão. Não tem. Não tem um padrão. Não há um padrão propriamente. E é isso que eu quero dizer, irmãos. Por isso que a gente acredita que é um milagre e que ele se consolida, mas é o texto sagrado que vem do divino, que tem o vínculo do Espírito Santo, usando a instrumentalidade humana. Podem ver, o profeta Isaías, ele já tinha profetizado 5 capítulos até ter a grande visão do trono de Deus. E depois que ele tem a visão do trono de Deus, ele profetiza mais 60 capítulos. Oh, meu Deus do céu. Deus toca nos lábios dele. É algo... Quem mais aconteceu isso? Mais ninguém. Mas por que não acontece isso conosco? Porque Deus vai fazendo como ele quer, né? É um mistério a revelação, as manifestações. Tá bom, meus irmãos? Vamos parar aqui, irmãos, agora. Ó. Estamos parando aqui nesse ponto, né? No livro, nós vamos estar parando, então, aqui na página número 52, tá bom? A gente está indo bem devagar esses pontos, mas vão ser pontos assim, que a gente, sem muita pressa, sem muita correria, porque, deixa eu colocar aqui, hoje é dia 8, né? Então, Hoje é 10, na verdade. Hoje é 10, desculpa. 10 do 8. Obrigado, pastor. Passa rápido, né? Então, tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Então, a gente vai continuar a partir daqui. Vão lendo o livro, irmãos. Vão lendo livros, vão aprendendo, né? Porque, só para a gente concluir, na página 51 do livro-texto, no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, leia para nós, irmã Cleusa. Essa frase vale a pena a gente pontuar tudo isso que eu estou falando. Irmãos, como Deus vai edificar a sua igreja até o último dia? Não sei. Como Deus vai fazer? Não sei, eu só sei de uma coisa. Homens se inclinarão à palavra, crerão na palavra, pelo poder do Espírito continuarão proclamando a grandeza de Deus, vivendo a palavra, e Deus vai fazer milagre. Que tipo de milagre? Eu não sei. Serão de muitas maneiras, de muitas formas, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A igreja de Jesus é vencedora, o reino de Deus continua sendo expandindo, as portas do inferno, onde chega a mensagem do reino, elas se fecham e retrocedem, e quem avança é a igreja vencedora, ponto final. E a gente tem que só se colocar na brecha de fazer o que Deus quer, porque dessa forma nos capacitamos, nos tornamos ministros fiéis e aprovados, e Deus vai continuar fazendo a obra. Pastor, como será daqui a 200 anos? Teremos veículos que voam? Teremos o teletransporte? Meu irmão, nem me pergunto, nem me preocupo. Pode existir, e daí? A palavra de Deus vai ser... Quer um exemplo maior do que teletransporte, do que arrebatamento? Filipe, quando ele vai lá e batiza o eunuco e de repente ele já está em outro lugar, o que é aquilo ali? É teletransporte ou não é? Existe teletransporte? Claro que existe. Os homens não descobriram ainda. Como vai descobrir isso, eu não sei. Mas se eles acreditassem na Bíblia, até o teletransporte seria criado. Sai daqui, vai para colar. É isso aí, irmãos. Irmãos, pensem assim. Você acha que um dia, aqui agora eu devaneio meu, tá? Que os outros planetas não vão ser habitados? Só precisa do teletransporte, meus irmãos. Concorda? Simples assim. Criou o teletransporte? Pastor, agora o senhor viajou na maionese, ficção científica. É isso mesmo. Jesus entra numa casa em que os apóstolos estavam trancafiados.
que é aquilo? Mas é o corpo ressurreto, tá bom. E Filipe era o corpo ressurreto? E Enoque é o corpo ressurreto? E Elias é o corpo ressurreto? É teletransporte ou não é? Como que vai acontecer isso, eu não sei. Mas eu acredito. Então, leia para nós, irmã Cleusa, só para a gente encerrar, porque aqui... Pastor, vai... 51? Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Visto, é esse? Não. Não. Em cima desse. Em cima desse, tá. Mas, com certeza, em muitas outras partes, esse ditado é direto de Deus, não é a maneira pela qual as palavras das Escrituras vieram a existir. O autor de Hebreus diz que Deus falou a nós pelos profetas, de muitas maneiras. Em Hebreus 1:11. 1:1. Tá bom, até aí. Só queria fazer essa citação. Deus falou a nós de muitas maneiras. Para eu fechar aqui, irmãos, ao estudar agora a vida dos profetas, em uma das minhas mensagens eu cheguei a dizer que quando Elias ele se apresenta para Acabe, ele fala uma palavra muito interessante, se você até quiser abrir comigo, lá em 1 Reis, capítulo de número 17. Olha só. Quando ele apresenta-se para Acabe, a última frase que ele vem falando, né? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que coisa legal. Eu citei, né? Eu particularmente me senti à vontade, eu queria até concluir a nossa aula dizendo isso. Possivelmente, Elias e Eliseu receberam de Deus um dom tão grande, como se fosse o seguinte. Eu deduzo, tá, irmãos? Eu deduzo. Que Deus chegou para Elias e chegou para Eliseu e falou assim, olha, vocês são tão consagrados, são tão espirituosos, que eu vou dar um presente para vocês, um dom. Tudo que vocês disserem vai acontecer. Pode ver que aqui ele fala, né? Que não vai cair orvalho nem chuva, exceto mediante a minha palavra. As palavras na boca de Elias eram as palavras de Deus. Agora pare e pense. E por que eu estou dizendo e imagino isso ser uma verdade? E imagino ser uma exceção na história? Porque Deus só faria isso com homens muito consagrados. De dar esse dom de dizer, olha, meu servo, eu vejo que você é tão piedoso, você entendeu tanto a minha palavra, você entendeu tanto o meu poder, entendeu tanto a minha justiça, o meu amor, a minha graça, que eu estou te dando um dom que pertence a mim, porque tudo que eu falo, eu cumpro. Então eu vou te dar um dom diferente dos outros dons. Você só não vai ser proclamador do rei, mas as minhas palavras na tua boca vão ter efeito como tem na minha. Pode falar o que você quiser, que o que você quiser é palavra de Deus. Oh, meu Deus! Pode ver que na vida deles, irmãos, tanto Elias quanto Eliseu vão fazer algo assim. Podem ver que quando Eliseu está para morrer, e ele está ali diante de um rei que até fala para ele, meu pai, ele diz, pega uma flecha e atira várias vezes pela janela. E aí o rei atira só 3 vezes. E Eliseu não fica bravo, fala, você deveria ter atirado 5, 6, um monte de vezes, porque assim você teria acabado com os inimigos. Dá uma ideia de o que eu estou falando é palavra de Deus. Então, ao estudar a vida desses profetas, eles foram tão grandes, que eu deduzo, posso estar, irmãos, isso é um devaneio meu, tá? Mas eu deduzo que eles receberam o que poucas pessoas na história do cristianismo, na história do reino de Deus, do povo judeu receberam, de ter essa autoridade. Agora, é claro, Deus não daria isso para qualquer Zé Mané, né, irmãos? Porque senão imagina, eles iam fazer loucura em nome de Deus, né? Tá bom, meus irmãos? Isso é o que eu penso, tá, meus irmãos? Que Deus nos agracie com uma palavra poderosa. E crer na palavra de Deus é crer no próprio Deus, e obedecer é obedecer o próprio Deus, tá bom?
Então, terminamos aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma fala? Amém. Alguma dúvida? Continuem lendo o livro-texto, fazendo os trabalhos, tá bom, meus irmãos? Amém. Então é isso aí, meus Amém, irmãos. pastor. Que Deus nos abençoe bastante e que o Senhor continue nos guardando, tá bom? E querendo Deus, nos vemos terça que vem. E as ovelhinhas nos vemos domingo. Amém, pastor. Combinado. Amém, pastor. Combinado. Uma semana abençoada, meus irmãos. Restante de semana abençoada. Obrigada para você. Graça e paz. Obrigado. Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Amém.